Muy buenas chicos, comenzamos entonces hoy una otra unidad que habla de las cosas de casa. Pero antes de entrar en el tema mismo, vamos a ver, como siempre, contenidos gramaticales que vamos a ver en los textos que siguen y que hablan acerca de este tema. El primer contenido que tenemos hoy es este que se llama pretérito imperfecto de subjuntivo. Atenção! Na unidade passada, nós trabalhamos um tempo que chamava pretérito perfecto de subjuntivo. Hoje chama pretérito imperfecto de subjuntivo. Bom, esse pretérito imperfecto, ele vai usar somente um verbo. Então, diferente daquele lá que nós vimos, além das funções serem diferentes, enfim, mas ele também vai ter uma diferença na formação. Ele vai ser um verbo só conjugado, não vai ter que usar o verbo haber. Então, isso acaba tornando as coisas um pouco mais fáceis. Esse tempo é um tempo que nós usamos para expressar cortesia, educação, tá? Então, vamos ver um pouquinho os usos dele. Vocês vão reconhecer, ó, el conductor quisiera tener todo listo para esta tarde. Sin embargo, necesitaríamos algún voluntario que ayudase en esta reparação. O tempo que nós temos em português, que corresponde a esse, é o quisesse, ajudasse, ok? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho mais. Vamos lá. Uso. Primeiro uso. El verbo de oração principal está em passado ou condicional simple? Então, vamos lembrar primeiro, de novo. Oração subordinada é uma que depende de outra para fazer sentido. Essa outra da qual ela depende é a oração principal. Então, essa oração da qual ela depende pode estar em passado ou em condicional simples, tá? Condicional nós também já trabalhamos. Então, vamos ver os exemplos disso aqui. Sin embargo, necessitaríamos algum voluntário. Então, aqui, esse necessitaríamos, ele vai estar em condicional. Nós precisaríamos, ok? Condicional. E aí, eu vou vir com esse tempo imperfecto de subjuntivo, que ajudasse com la reparação. Então, nós precisaríamos de alguém que ajudasse. Em português, nós usamos também essa combinação. Lembra que, se eu só dissesse assim, que ajudasse com la reparação, não faz sentido algum. Então, eu preciso dizer alguma outra coisa para que isso faça sentido, não é? Então, essa outra coisa que eu digo é a oração principal, que é essa de cima e que está no condicional. Vamos ver o outro exemplo aqui embaixo, então. Aunque não sabias que a ajuda fuera necessária. Esse sabias aqui, ele está, então, em um passado, um tipo de passado, que é o imperfeito. Eu sabia, tu sabias. Eu hablava, ella comia, tá? Aquele passado que fala de hábitos, de um tempo muito longo, que nós já estudamos. Isso aqui é a oração principal. Por quê? Porque se eu só dissesse assim, la ajuda fuera necessária, não dá para entender. Que a ajuda fosse necessária, como assim? Falta uma oração que dê sentido, que é essa aqui. Então, mesmo que ele não sabia que a ajuda era necessária, ele foi lá e ajudou, né? Que a ajuda fosse necessária, ok? Então, esse fuera é fosse e esse ajudasse, ajudasse. Tudo bem? Então, primeiro uso. Depois aqui, la acción de la oración principal está em presente e la subordinada, então, se produziu antes, tá? E não tem nenhum vínculo com esse presente. Como assim? Creo que el dueño se alegra de que tu colaboraras. Então, isso aqui está no presente. O dono se alegra de que tu colaboraras. Isso quer dizer que antes de que ele se alegrasse, você já fez. Entendeu? Então, a pessoa já colaborou antes mesmo de que o dono se alegrasse e não tinha vínculo nenhum com isso, tá? Então, esse que de que tu colaboraras é uma oração subordinada, porque ela não faz sentido sozinha. O que que acontece? Ela depende dessa principal que está aqui no presente. Tudo bem? Sim? Bom, então, vamos seguir aí. Um outro uso, ela vai expressar, como eu disse lá no começo, cortesia,
tá? Uma certa prudência também às vezes. Então, aqui, com alguns verbos especificamente utilizamos mais. Querer, poder, dever. Querer, a gente usa bastante o quisiera quando você quer alguma coisa, deseja, mas com alguma prudência, tá? E também aqui, quando a gente chega numa loja para ver uma calça, por exemplo, você pede, permisso, quisiera ver um pantalão vaqueiro. Então, assim, você vai trabalhar com bastante educação. O poderia, né, em português, em espanhol aqui também vocês vão usar, me gustaria saber se pudiera fazer isso. Então, se você pudesse fazer isso para mim, ok? Tudo bem? Bom, então aqui, el conductor quisiera tener todo listo para esta tarde, expressando então uma prudência dele. Ele tinha um desejo muito prudente de que as coisas estivessem prontas para a tarde. Tudo bem? Sim? Então, esses são os usos desse tempo. E também com a locução si, faltava esse aqui que eu não me lembrava. Has trabajado como se fueras el jefe. Às vezes a gente usa o se e vai precisar usar esse tempo. Então, eu trabalhava como se fosse o chefe, tá? É o chefe? Não é, mas é como se fosse. E em espanhol também é esse tempo que nós utilizamos com esse si, ok? Bueno, vamos a seguir então. La formación. Vocês devem ter notado que em alguns lugares a frase tá que fuera, em outros que fuese, em outros quisiera, quisiese. Em espanhol, não tem problema, nós podemos utilizar essas duas formas, com as terminações ra, quisiera, e se, quisiese, por exemplo, ok? E aqui eu tenho um quadro com essas conjugações. Primeiro, nós precisamos lembrar de uma coisa. Las personas com as quais conjugaré. Então, nós vamos lembrar que eu vou conjugar o verbo de acordo com quem realiza a ação. E aqui, os verbos em espanhol acabam em ar, em er e em ir. Hablar, comer, dormir. Nesse caso, eu não vou dividir de acordo com essas terminações a forma de conjugar, não, tá? Só é importante, então, que vocês sempre conjuguem de acordo com as pessoas. Independente da forma que o verbo terminar, a terminação que vai substituir vai ser essa aqui. Só troca pelas pessoas. Então, vamos ver o que o hablar, por exemplo. Vocês vão dizer que é o falasse em português. Yo, mesmo que eu falasse, aunque yo hablara, terminou em RA, não é? Aunque yo hablase, terminou em SE. Aqui tanto faz, tá? Eu posso usar um ou outro, aí fica a critério de vocês. Aqui também, ó, só mudou o verbo. A terminação é a mesma. Então, o verbo aprender acaba em er, mas isso não mudou a terminação. Aunque yo aprendiera, aunque yo aprendiese, ok? Então, vocês vão usar esse RA e esse SE, com as suas variações de acordo com as pessoas. Ras e ses, hablaras, hablases. Para él, hablar, hablase. Para nosotros, habláramos, hablásemos. Para vosotros, hablarais, hablaseis. E para ellos, hablaran, hablasen. Ok? É importante que vocês sejam bastante claros ao falar, por exemplo, esse tempo aqui, que é com A. Então, o falassem, mesmo que eles falassem, aunque ellos hablaran, com A. Por quê? Porque senão você pode confundir com outro tempo do espanhol, que é, por exemplo, falaram. Aunque hablaron, com O. Então, ler o A, ler o O, é importante que seja de uma forma bastante clara, para que a pessoa entenda o tempo que você está utilizando mesmo, ok? Então, ó, não é tão difícil assim as terminações, tá? Ver as terminações, decorá-las, ok? Não quero que vocês fiquem decorando, obviamente, verbo a verbo, mas não precisa. Só sabendo que a terminação é a, se, ar, o C e o RA, já facilita, ok? Bom, depois disso, então, alguma coisa aqui para que vocês tenham bastante atenção,
que são, como sempre, as exceções, né? Nós temos alguns verbos que vão ser irregulares, também nesse tempo, como qualquer outro, tá? Bom, e como nós vamos identificar essa irregularidade? Se nós tivermos verbos que naquele passado que nós já estudamos, que é o pretérito perfeito simple, forem irregulares, nós vamos colocar essa mesma irregularidade para esse outro tempo. Como assim, Thaís? Esse tempo é aquele fue, estuve, traduje, hablé, comi. Então, esse passado simples. Se houver alguma irregularidade no verbo nele, também vai haver nesse tempo a mesma. Então, veja um exemplo. O verbo traer, que significa trazer. Eles trouxeram, eles trajeron, com esse J aqui. Então, eles trouxessem, eles trajeran, ou trajesen. Faltou o N aqui, tá? Outro exemplo, o verbo ir é irregular, é fueron, né? Eles foram. Então, eu vou dizer fueras, fueses, usando a mesma irregularidade. Então, aqui tem vários exemplos. Eu vou pegar um último aqui, o verbo andar, por exemplo. O verbo andar é irregular nesse passado simples. Eles andaram, ellos anduvieron, com esse V aqui. Então, quer dizer que eles andassem, eu também vou utilizar esse V. Ellos anduvieran, com A, e ou anduviesen, tá? Que é eles andassem. Tudo bem? Então, lembrem-se bastante disso. Tem alguma irregularidade nesse passado simples que nós já estudamos? Sim. Então, nesse imperfeito do subjuntivo, que é o fizesse, comesse, falasse, a mesma irregularidade vai aparecer. Tranquilo? Bueno, chicos, ahora entonces hacemos algunos ejercicios. Tenéis ahí que elegir la forma correcta del pretérito de acuerdo a estos verbos aquí, ¿vale? Podéis dar al pause entonces para hacer este ejercicio. Muy bien, chicos. Entonces vamos a corregirlo ahora. Tenemos aquí este primero, repartiera. Então, aqui eu uso repartiera porque estou falando de algum voluntário. Sempre está de acordo aqui com o sujeito. Então, vamos ler essa frase depois de mim. ¿Hay algún voluntario tan amable que repartiera la comida? Perfeito. Então, aqui, tem algum voluntário amável que repartisse a comida? Ok? Depois, a letra B. Te casaras. Bien? Aqui, como já tem o T, né? Eu coloquei novamente, não precisava. A gente sabe que é casaras, porque tem esse T, que indica que o sujeito é tu. Então, vamos lá. Estamos muy felices de que te casaras en Cuenca. Perfeito. Cuenca é uma cidade, tá? Depois, a letra C. Vinieses ou vinieras. Então, aqui, estou falando que me gostaria que tu e tu amigo, então vosotros, vinierais a la fiesta, ok? Ou vinieseis também. Leemos. Me gustaría que tú y tu amigo vinierais a la fiesta. Eso es. La letra D, entonces, llegara. Porque estoy hablando de la mercancía, da mercadoria, tá? Repetir. Es posible que la mercancía llegara ayer. Muy bien. Y la letra E, entonces tenemos ahí vigilaran. Esa empresa buscaba trabajadores que vigilaran por la noche.
Perfeito, então essa empresa buscava trabalhadores que vigiassem pela noite. Lembrando que aqui eu usei uma forma. Eu usei a repartiera, casaras, essa terminação com esse RA. Vocês poderiam ter usado a terminação com SE, que também estaria correta. Então, aqui, repartiera ficaria repartiese. Te casaras, te casasses. Vinierais, viniesseis. Llegara, llegasse. Vigilaran, vigilasen. ¿Ok? Bueno, entonces así vamos a un otro ejercicio que pone los verbos regulares. Então, vamos trabalhar um pouco mais essa conjugação dos verbos regulares. Podéis hacerlo aí para corregir comigo depois. Muy bien, chicos. La letra A, entonces, pondríamos aqui, os comierais. Lembrando que vosotros comerse. Poderia ser também os comieseis, ¿ok? La letra B, entonces, que tenemos ahí? Vamos a poner llegáramos. Bien, este llegáramos también podría ser llegásemos. La letra C, entonces, asistieran. Entonces aquí asistieran o asistiesen. La letra D, acudieras. Acudieras o acudieses. Y después aquí también pasara. O entonces pasase. ¿Está tranquilo? Bueno, pues entonces voy a leer las frases completas para que podáis leer y practicar la pronunciación después de mí. Si os comierais todo, ganaríais un premio. Bien. El jefe no se alegra de que llegáramos tarde. Eso es. Me gustaría que todos mis amigos asistieran a la fiesta. Bien, nesse caso aqui, o verbo assistir vai no sentido de estar presente, tá? Então, assistir à la fiesta é ir à la fiesta, né? Também você pode usar bastante esse assistir no sentido de cuidado, né? Assistir a alguém quer dizer ter cuidado com alguém. Tudo bem? Depois, a letra D. Me harías un gran favor si acudieras a la ponencia. Perfecto. Y la letra E. Marisol siempre hace como si no pasara nada. Bien, então ela sempre faz de conta que nada aconteceu, como se não acontecesse nada. Tranquilo? Por último, los irregulares. Quero que conjuguéis aí e volváis para corregir. Bueno, vamos a ver entonces. Aquí la letra A, estuvieras. Porque estoy hablando de tú y estar, ¿no es? Después, la letra B aquí, hicieran. Porque hablo de ellos y hacer. La última, entonces, tuvierais. Porque hablo de vosotros y de tener. La letra D, entonces, aquí hablo de ti, de tú, y el verbo es traer, entonces, trajeras. Y, por último, aquí, sí, entonces, estoy hablando de ti porque esta T, si supiera. Vimos que esses verbos são irregulares, porque eles são irregulares também no passado simples, não é? Então, aqui,
Estamos falando de ti, tu. Então, tu estiveste, em espanhol, tu estuviste. Esse V, essa irregularidade passou para cá, tá? Aqui também, o verbo hacer, ellos hicieron. Eu usei com esse C, né? E com esse I no princípio, depois do H. Então, essa irregularidade também passou para cá e ficou hicieron. Depois aqui, o vosotros e o tener. O verbo tener, vocês tiveram, tuvieron, bien? Então, aqui também vai passar esse V, essa irregularidade, tá? Depois aqui, o verbo traer, com tu, então tu trajiste, lembra de eu traje, tu trajiste, esse J como irregularidade passou para esse tempo também. E aqui o verbo saber, que tem esse P como irregularidade, aqui tu supiste, né, com esse P, então passou para cá também, supiera, que é o soubesse, tá? Lembra, mais uma vez, que eu usei aqui o RA, mas poderia ter utilizado SE. Estuvieses, hiciesen, tuvieseis, trajesseis, supiese, ok? Sempre com RA ou SE. Isso fica a cargo de vocês. Tranquilo? Chicos, pues terminamos esta primera parte de gramática de esta unidad sobre casa y volvemos entonces a vernos en la próxima clase. Hasta luego.